Olá pessoal, eu sou o William Matos, CEO da Vitro Educação e nós estamos aqui novamente para descobrir algumas histórias de pessoas que dão vida à Vitro Educação. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui com o Reginei Novaes, mais conhecido como Regi. Isso. É isso? Posso mesmo. chamar de Regi? Prefiro. Prefere? É isso mesmo. Muito legal. Ele que tem um tempo de casa e hoje ocupa a função de supervisor de polos. Regi, um prazer. Obrigado por ter aceito o convite desse bate-papo para a gente estar junto aqui nesse podcast. Prazer é todo meu e eu agradeço, por essa oportunidade, com certeza que vai ser de grande valia para todo mundo e para a gente contar histórias. E falando em história, vamos conversar um pouco aqui. Me contaram que a tua história já é longa aqui dentro da Uniaselv e hoje Vitro. Me conta um pouquinho dessa história, me fala sobre o tempo dela e me conta um pouco mais sobre ela. Vamos lá. Então, como o William bem comentou, eu sou o Regi, tenho 11 anos aí dentro da Uniaselv, já passei por muitas mudanças, muitas transformações dentro aqui da companhia. Eu comecei como atendente em telemarketing, então naquela época nossa meta era 10 mil alunos, saudade de 10 mil alunos como meta. 10 mil alunos fazemos hoje o quê? Em 3, 4 dias? Exatamente. Então era bem desafiador, mas hoje olhando para o tamanho que a Uniaselv está, obviamente a gente tem muito potencial para entregar muito mais. Mas comecei como atendente em telemarketing, passei por algumas áreas muito importantes, áreas estratégicas também da companhia, como gestão de gestores, gestão de tutoria interna com a Daya Crisa, que também tem uma história bem bacana também dentro da companhia. E logo fui chamado para poder atuar no comercial com a Karina Kisner. Então tudo que eu tenho de conhecimento comercial é graças à Karina. E hoje, nesse novo desafio como supervisor regional, liderando com o time comercial na rua, captando e gerando boleto aí para essa empresa. É isso. Agora, Regi, vamos lá, 11 anos. Imagino que tem muita história de dificuldade, muita história engraçada, você que circula tanto aí. Nesse bate-papo aqui, que história que você lembra que você gostaria de contar pra gente aqui? Qualquer uma que se entrelaça entre esses 11 anos que você já viveu. Olha, assim que eu assumi a primeira oportunidade de trabalhar com polo, estar na ponta e saber de fato o que acontece lá na ponta, eu tive a oportunidade de fazer a primeira viagem pela Uniaselv, que foi para o estado do Ceará. E hoje, eu lembro como hoje, a cidade chamada Cedro, no Ceará, uma cidade pequena. E lá eu tinha um compromisso de fazer um treinamento comercial, de ir para a rua com o parceiro para mostrar quais são as N possibilidades que a gente tem para trazer venda, para o polo fazer vender. E o principal papel era fortalecer a marca da Uniaselv naquela cidade e na região. E eu tenho um costume de chegar em qualquer cidade e parar as pessoas na rua e perguntar: tu conhece a Uniaselv? Para saber se a pessoa conhece ou se já ouviu falar. E naquele primeiro contato a pessoa respondeu que não. Opa! Beleza, uma pessoa próxima com certeza vai saber e vai falar que sim. Parei uma segunda pessoa, também me disse que não. A terceira, não desisti, falou que também não conhecia. A partir daquele momento, William, eu falei que todas as viagens que eu fizesse pela Uniaselv ou viagem pessoal, eu levaria a Uniaselv comigo e fazer com que a Uniaselv seja conhecida nesse Brasil todo. E quando a gente olha a proporção que a gente está hoje, sabe que a Uniaselv está em todo o país, em mais de 1000 polos espalhados por todo o país, e todo mundo conhece e fixa a nossa cor amarela e sabe que é a Uniaselv, eu fico muito grato. Mas essa foi a história. Hoje, Cedro está bombando, é um polo que vem muito bem, a parceira Marta Olga, inclusive. E até hoje a gente conversa, troca ideia, mas é gratificante ver a evolução daquele momento até hoje, ver que, poxa, todo mundo conhece a Uniaselv. Sabe que enquanto a gente bate esse papo aqui, eu ouço você falando, eu lembrei de algo que eu também faço isso muito. Eu tenho muita saudade de visitar polo, Já visitei muito polo, levei minha vida aprendendo, visitando polo. Eu acho que todo bate-papo aqui, se eu passar por isso, eu vou poder falar dessa oportunidade de aprendizado. E isso que você fazia, eu sempre quando eu chegava na cidade, eu ia na rua do polo e procurava uma farmácia ou uma padaria que tivesse na redondeza. E antes de ir no polo, eu passo na farmácia e na padaria para perguntar se ele conhecia a Uniaselv, se conhecia o gestor do polo, se já tinha recebido visita. Chegava no polo, matrícula não estava indo bem, está difícil, e eu falava: e aí, está fazendo o trabalho comercial? Está visitando as empresas?
tá indo para a rua e o cara, não, nós estamos. Eu falei, cara, mas então você está fazendo errado. Deixa eu te ensinar um negócio. A sua vizinhança ainda não te conhece. O cara, não, me conhece. Eu falei, cara, estive na padaria antes de vir aqui. É claro que aproveitava, tomava um café, comia um pãozinho com manteiga, mas eu sempre fazia isso. E eu sempre falei que na área comercial a pessoa tem que fazer o efeito caracol. Se as pessoas que não estão do lado dela não conhecem o polo, o trabalho, a influência, como é que o cara lá da outra região? Né? Então primeiro você faz dentro de casa, em volta ali. Né? Então, do mesmo jeito que você sempre perguntava, eu sempre fazia. E aí você que trabalha na área comercial, ajudando as nossas marcas crescerem, pega a dica aqui ó, do Regi, do CEO, para a gente poder continuar crescendo. Mas nesses 11 anos... Parece que lá no começo você também passou por um processo onde a Uniaselv impactou a sua vida. Você foi aluno nosso. Conta isso pra gente. Exatamente. Eu estou aqui hoje graças ao ProUni, graças à Uniaselv. E para unir o útil ao agradável, né, pude ter a oportunidade de trabalhar junto com a Uniaselv. Mas me formei na Uniaselv através do ProUni, consegui uma oportunidade, agarrei aquela oportunidade como até hoje agarro. E estamos aí construindo história e fazendo história. Que curso você fez? Fiz Educação Física, bacharel e licenciatura. Ah, legal, muito bom. Mas, como a gente fala, 11 anos, tem hora que a gente não sabe se a gente tem uma própria vida ou se a nossa vida é aquilo que a gente faz todos os dias. Né? E essa é a beleza de que tem esse privilégio onde o nosso ofício se torna a nossa realização. E isso tudo se mistura, né? É a cultura da nossa vida, daquilo que a gente acredita dentro daquilo que a gente faz. Você é jovem ainda, já está aqui há 11 anos. Como é que isso se misturou na tua vida? Porque hoje é o Regi da Uniaselv, não é o Regi Novaes. Então assim, como é que você enxerga isso e o quanto isso contribuiu para o seu crescimento como pessoa, como ser humano? William, se eu olhar o Regi que chegou lá em 2013 para o Regi agora de 2024, são duas pessoas totalmente diferentes. Eu quero saber mais disso. Exatamente. Me conta o que era diferente lá e o que é hoje. Lá em 2013 era um Regi mais tímido, mais um pouquinho bichinho do mato, mas hoje o Regi ele tem mais coragem, ele adequa até um dos nossos valores que é a atitude de dono. A gente briga fazer diferente, fazer com que as pessoas façam diferente e realmente abrace a Uniaselv como se fosse o teu filho, né? A gente está aqui, a gente sabe que passamos pouco tempo com a família, então assim, muito mais tempo dentro do trabalho. Então assim, hoje a Uniaselv ela contribui e transforma a minha vida de uma forma muito significativa. Então assim, como pessoa, obviamente, mais maduro, mais cheio de informação, com mais propriedade de fala, por conhecer, eu até brinquei na entrevista com os meninos, eu falei, aonde pedir para falar da Uniaselv, com propriedade eu vou falar. Passei por várias áreas, né? Então assim, hoje a bagagem de conhecimento que eu tenho, e até falei para eles, é super importante a gente como vendedor passar por todo o processo, entender desde contratação de tutor, né, de colocar o aluno, de abrir a turma, de fechar a turma, a quantidade mínima, para fazer com que o trabalho comercial lá na ponta seja um pouco mais fácil, entre aspas, né? Porque a gente entende todo o processo. Então, são duas pessoas totalmente diferentes. Um Regi mais maduro, um Regi com uma condição e perspectiva de vida totalmente diferente, né? De novo, brinquei com ele. Lá em 2013, essa oportunidade que eu tinha, eu abracei porque na Bahia não tem essa realidade. Minha realidade era outra, né? Enfim, já trabalhei de um tudo. Então, trabalhar sentadinho no ar-condicionado, com vale alimentação, com um salário fixo todo mês, para mim era o melhor sonho do mundo, melhor emprego do mundo. Então, eu vou dar meu nome, vou construir minha história aqui. Essa é a oportunidade que eu tenho. E até hoje, eu falo para meus colegas, se teu olho brilha, você tem que seguir. Se os valores se encaixam com os teus, você tem que seguir. E hoje a Uniaselv não vai ter o Regi fora, a não ser que vocês queiram, né? Então, estou aqui construindo e pretendo alcançar outros desafios e ir para a luta. E sabe que você, enquanto falava, eu fiquei pensando aqui, e eu acho que isso é natural do ser humano, a dificuldade que todo mundo tem de estar aberto a mudanças. E você falou que o que te ajudou a formar, a te fazer uma pessoa muito mais madura, um profissional maduro, foi passar também por todas essas experiências. E não é fácil, porque você encontra um chefe novo, você encontra atividades novas,
mas agora você está falando, poxa, se não fosse talvez eu estar aberto a essas mudanças e passar por todas as áreas. O que você poderia falar mais disso, até para ficar aí como uma dica para quem está nos assistindo, porque às vezes as pessoas têm medo de dar esse passo, né? E o que você poderia deixar para essas pessoas? Como é que foi isso para você? Porque não é fácil, porque você tem que fazer algo novo, mas como é que você conseguiu superar isso, estar aberto e aceitar esses convites para chegar até onde você chegou? William, eu acho que a gente sempre pode mais. Eu acho que sempre a gente pode fazer algo diferente e a diferença na vida das outras pessoas. E assim, a gente precisa acreditar na gente. Se você tem potencial e você acredita que você pode fazer mais, acrescentar mais, a própria Uniaselv te dá essa oportunidade de você crescer aqui dentro. Só depende de você. Reis, mas depende de você como? De você dar a cara a bater, de você ir, se qualificar, de se jogar, porque a oportunidade a gente tem. Só basta realmente a gente meter a cara e fazer com que a gente se desafie todos os dias. E é legal a gente sair um pouco da bolha. A gente não pode sempre estar na bolha. Eu sempre falo para os comerciais, eu não quero que vocês estejam aqui 5, 10 anos sendo consultor de negócios. Eu quero que vocês evoluem, né? Poxa, chegou num patamar que você está na bolha e não consegue pensar um pouco mais fora disso, tem que procurar outras coisas para fazer, né? Então, assim, toda essa trajetória dentro da Uniaselv passando por área pedagógica, de entender o que o nosso aluno precisa, o nosso candidato precisa, e estar no comercial hoje com base nisso, de realmente enfrentar, né, dar a cara a bater e fazer acontecer. Você tem que acreditar em você, ponto. E como é que é isso quando você está lá na ponta? Porque a gente não vai imaginar, né? A gente sabe que o tutor, o nosso colaborador lá do polo, às vezes ele não tem ainda total condição ou não tem essa capacidade, não é maduro o suficiente. É um baita desafio, né? Quantas lições você já deve ter vivido, quantos aprendizados, mas como é que você faz para que aquele cara que está lá numa cidade longe daqui, que não entende essa grandeza que hoje a gente entende por viver isso daqui, acreditar do jeito que você acredita? Olha, a pessoa que está na ponta, ela, como você mesmo falou, ela vive numa bolha. E quando a gente chega nessas visitas para poder falar com o polo, a gente acaba passando percepções diferentes. Eles adoram receber o pessoal do corporativo, né? Por quê? Porque a gente passa insights e abre um pouquinho mais a mente dessas pessoas, de falar assim, olha, tu está aqui nesse local, nessa cidade, mas você precisa entender entender a grandiosidade que é a Uniaselv, para que isso também te ajude a ter propriedade e fazer com que você olhe as coisas com percepções diferentes. Né? Que você está aqui nessa cidade representando uma grande marca que está espalhada por todo o país. Então, é fazer com que essas pessoas entendam essa grandiosidade através dessas visitas. Né? Mostrando para elas assim, olha, existe o rei, não só o rei da reunião, é o rei físico que vai para a rua com você, que vai te mostrar na prática como que vende. É para eles entenderem que a gente é muito grande, a gente é muito forte e se você não tem isso em mente, você não vai conseguir conduzir o barco. Realmente tem que entender e ter essa noção. Então, acabo realmente mostrando para eles que a Uniaselv é muito grande e tem muitas possibilidades e que ele está ali só nos representando e fazendo acontecer. Isso só depende dele também. E você, rodando esse Brasil, você tem visto pessoas que conseguem entender essa grandiosidade da nossa empresa lá na ponta? Sim, com certeza. A Uniaselv já possibilita muito, né, convenções, é bem legal esses encontros, porque eles voltam revigorados, né, campanhas que acabam muito deles viajando, conhecendo também nosso corporativo. Então, o que a gente puder fazer com que ele acredite e ele conheça, né, o quão a gente é grande, a gente mostra e é um trabalho feito todo dia. É um trabalho de formiguinha. E quando você está lá na ponta, você tem conseguido enxergar essas pessoas que a gente fala, né, que carrega esse DNA amarelo, né, dessa cultura que a gente tem, desse amor, dessa paixão, dessa satisfação de poder fazer parte. E o que você poderia dizer para aqueles que não têm? Porque a gente imagina, cara, tem 10 mil colaboradores. Nós temos mais quase 10 mil colaboradores ligados aos nossos polos. Mas muitos não vivem 11 anos desse DNA, já passaram por tantas coisas. Para ele ali que está nos escutando, está aqui com a gente hoje e não consegue entender, que recado que você poderia dar sobre esse amor e esse DNA amarelo que você carrega? Atitude de dono, tem que ter atitude de dono.
Você que está na ponta, se você acredita, se você enxerga que você vai fazer diferença na vida das pessoas, vendendo algo que é muito importante, que é a educação, tu vai com certeza construir uma história bonita na Uniaselv, com certeza vai abrir oportunidade para você crescer aqui dentro e mais, tem a oportunidade de vir trabalhar com corporativo. A gente vê muito case de sucesso de pessoas que trabalham na ponta, hoje estão atuando conosco aqui. E entendem, né, que, poxa, valeu a pena ir para a rua, estar no sol, na chuva, qualificando, enfrentando prefeitura, estreitando laços. Então, o resumo disso tudo é ter a atitude de dono, assumir aquilo ali para você como se fosse o teu negócio. O Regis, quando a gente começou aqui, a gente falou, fica à vontade, vamos conversar, depois o pessoal corta, né? Mas você falando tanto de atitude de dono, eu vou falar uma coisa aqui, depois se vocês quiserem você corta, né? Daí eles vão falar assim, pô, vão cortar ou não, mas... Sabe que esse é o meu maior desafio aqui dentro dessa empresa. Eu tive o privilégio de ter nascido numa empresa a qual não era só minha atitude, foi construída pela minha família. Uhum. E sem dúvida nenhuma eu sou um daqueles que acreditam que o olhar do dono, essa atitude do dono faz muita diferença. E é difícil encontrar executivos e pessoas que tenham esse perfil. E eu falo que hoje... O que mais me cobram é, William, você precisa ser um executivo. Eu falei, tudo bem, eu vou tentar ser o melhor executivo possível que eu preciso ser como CEO dessa companhia. Mas eu não vou perder a minha atitude como dono, o meu olhar como dono. E não é fácil, porque às vezes você tem que carregar, né, trocar o chapéu, mas não. Esse olhar de ter atitude de dono, que vai além, que corre um pouco mais de risco, que está disposto a andar a milha a mais, faz muita diferença. E é por isso, eu sempre gosto de dizer que 50% do PIB mundial vem de empresas que foram familiares, que ainda que se profissionalizaram, não perderam o DNA das famílias que a construíram. E quando eu olho aqui, esses tênis bonitos que estão aqui, e eu vejo essa marca estampada, tanto na Uniaselv quanto no Sesumar, eu vejo quanta história, mas principalmente valores, cultura, que foram estampados, né? Que estão ali carimbados em tantas pessoas que fazem parte. E é muito legal ver você, mesmo tão jovem, já entendendo isso, porque muitos não têm. Muitos acham que estão aqui para... receber um salário no final do dia, horária, né? Cumprir uma carga horária e com home office aí cumprir menos. Não, cumpre aí, vamos lá pessoal, não pode dar uma tranquilizada no home office não, mas cumprir uma carga horária, uma diretriz e eu fiz aquilo que eu estou contratado e não me pagam mais, mas não é isso, né? E a gente sabe que esse ir além precisa primeiro vir dentro de nós, né? De nós, com essa atitude que você falou de dono. Cara, eu não vou dar o meu melhor porque o meu chefe está olhando ou porque eu preciso mostrar só porque naquele momento eu sei que eu vou ser cobrado por isso. Mas eu vou dar o meu melhor porque está dentro de mim e principalmente a gente tem o privilégio de entender que nesse nosso melhor a gente impacta ainda mais a vida das pessoas. Com certeza, né? Com certeza, só contribui para crescimento, né? Que nem você falou, é desafiador, às vezes as pessoas não entendem, né? Mas é que nem eu falo para os comerciais, você tem que entender que nem a rede, eu preciso de uma oferta, mas como é que está a tua receita? O polo ele se baseia com base do ticket médio, né? Com ticket em regime, tem que ter receita. Beleza, mas você tem que pensar que isso, como se fosse um negócio teu. Teu mercado não vai girar se você não tem receita. Então, assim, a mesma coisa, eu trabalho muito com eles, é a atitude de dono. Vocês precisam vender quando tem com 30, com 50 e com 60, dependendo da oferta. Quando tem 60 é ótimo, é um pouco mais fácil vender. Sim. Mas que não tem, a gente precisa contribuir com os valores, que vai agregar, né? Fortalecer a experiência que a gente vai contribuir na vida das pessoas a partir do momento que ela matricula com a gente. Então, tem que ter. É perigoso, porque nem todas as pessoas interpretam de uma forma boa. Então, assim, que nem eu falei para ele, quando eu era atendente de telemarketing, atendia o aluno, eu saía da minha mesa para ir na mesa do fulano. Fulano, atende o telefone, teu ramal tá tocando.
Porque era uma questão, é o aluno que paga o nosso salário, então vamos lá, se mexe. Então, eu tenho fama de fazer papel do diabo, mas eu faço. Se for para o bem do nosso cliente, né, se for para manter o cara, eu vou sair da minha cadeira, vou lá perturbar o Grima, o Ari, e vamos fazer a coisa acontecer. Se não tiver assim, William, não tem por que citar, sabe? Não faz sentido. Ô, Regi, me falaram aqui no meu ponto, não tem ponto não, que você acabou de chegar aí de 2 semanas visitando polos. Muito legal. Me conta alguma história legal, diferente, interessante, em qualquer sentido que você conseguiu perceber, ver, seja de uma cultura de uma cidade diferente, ou de um polo, de um gestor. O que vem na tua cabeça dessas últimas 2 semanas, uma história que você pode contar para essa galera conhecer um pouquinho mais dessa realidade? Olha, além de abrir a percepção das pessoas e fazer com que elas enxergam possibilidades diferentes, tem algo marcante que foi em Campo Grande, que é um polo próprio que a gente tem. Inclusive, temos 4 parceiros naquela cidade. O time é feito de 2 pessoas. Hoje tá para contratar, né? Mas o que eu quero trazer aqui é um polo pequeno, polo próprio, com 2 pessoas atuando, com algumas vagas para serem preenchidas, mas ver a força de vontade da coordenadora e da atendente, né? Atendente do acadêmico, em fazer acontecer e dar conta de tudo, do comercial, de vender, de ir para a rua. E a gente questionou ela, mas por que você não pede ajuda para a gente agilizar o processo? E ela, não, claro, eu estou agilizando isso, mas aqui a gente não pode perder tempo. Enquanto eu estou aqui, a menina atendendo, eu vou para a rua, eu vou atuar, eu vou correr atrás de convênio empresa, eu vou estar na prefeitura correndo atrás de estágio. Mas o ponto aqui é de ver que a pessoa ela se entrega independente dos recursos que ela tem. Ela está trabalhando com o recurso que ela tem. Ela poderia estar ali com 2, 3 atendentes, tudo um quadro, né? Mas ela não esperou isso acontecer. Ela tá fazendo acontecer. Ela está trabalhando com os recursos que ela tem e hoje ela capta muito bem, comparando com o polo, às vezes, que tem 5, 6 pessoas atuando. Então, assim, a força de vontade da pessoa fazer acontecer é totalmente diferente. Que eu falo para o comercial, se não tem material, vai para a rua, mete a cara e faz a abordagem, pergunta e pega o contato desse cara. Mas a experiência que eu tive, assim, que eu gostaria de compartilhar é ver a força de vontade das pessoas, independente dos melhores recursos, ao menor, fazer acontecer, realmente buscar, sabe? Ir para a luta, independente do que ela tem. Se ela tem, beleza. Se ela não tem também, ela estaria no mesmo patamar. Então, assim, ver a força de vontade deles acreditarem e ir para a luta, acho que para mim é gratificante. Chegar assim no polo, suado, e encontrar eles assim com essa esperança, né? Com essa força de vontade de fazer assim acontecer. Legal. Muito bom, Regi, uma alegria poder bater esse papo aqui. O pessoal já está falando ali, termina, então vai ficar muito tempo. A ideia é isso, é um bate-papo não tão longo para que a gente possa trocar essas experiências, para que você possa aproveitar, né? E a gente poder aprender tantas lições aí, ainda que rapidamente, né? Está aberta a mudança, né? Acho que foi algo que você deixou claro aqui para todos nós. Entender a grandiosidade da onde nós estamos, do tamanho da nossa companhia e do impacto que a gente faz. E sem dúvida nenhuma, e essa eu confesso que eu fiquei muito feliz de ouvir, porque atingiu o meu coração, que é a atitude de dono. É isso que pode e vai fazer a tua diferença. Eu também acredito muito nisso. Eu tenho certeza que se você, assim como o Regi, carrega isso, você vai muito mais longe. E por último, ele deu esse exemplo de Campo Grande, que não está esperando ter as melhores condições, mas nas condições que tem, está dando o seu melhor. Esse é o desafio, porque a condição sempre vai e tende a melhorar, mas enquanto ela não está do jeito que a gente quer, a gente tem que dar o nosso melhor, e aí só a atitude de dono. Regi, aquele recado final, aquela última mensagem para essa galera que está nos assistindo hoje aí, fica à vontade. É isso aí, eu agradeço pela a oportunidade de estar aqui, contando um pouquinho a nossa história. Eu fico muito feliz que a Uniaselv abre essa possibilidade para nós que estamos aqui há muito tempo construindo e que com certeza tem muita coisa para construir ainda, mas para vocês não desistirem,
ter um pouquinho de calma, aguardar, né, segurar um pouquinho as emoções, dá o teu nome, eu sempre falo, dá teu nome, não é teu nome completo, é dá teu nome, dá teu sangue, vestir essa camisa, né, correr realmente o sangue amarelo nas veias e fazer acontecer e acreditar em você. É isso aí, atitude de dono sempre. Se não tiver, as coisas não vão fluir, as coisas não vão para frente e eu só desejo sucesso para cada um de vocês que acompanharam esse vídeo e mais uma vez agradecer aí pela oportunidade de estar aqui contando a minha história. Joia, obrigado, sucesso a todos nós, um grande abraço a todos. Valeu, pessoal!